Deixa eu contar pra vocês. Um dia eu estava jovenzinha, né? Frustrada da vida, né? Sem saber o que fazer. Comecei a fazer um curso de auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, cuidadora de idosos. E meu padrasto, eu sempre ouvi ele falar, não bota nada dentro de casa, só quer viver aqui, nas minhas custas, só vive estudando, e esse estudo não dá dinheiro nenhum, tá. E eu ia comer, e ele dizia estar comendo nas minhas custas, e eu continuei estudando. Nunca revidei. E um belo dia, eu cheguei do curso, entrei em casa, fiquei lá estudando no quarto. E ele não sabia que eu estava no quarto e ele começou a falar dentro de casa sozinho. Falou de todas as minhas irmãs, de todo mundo da minha casa, da minha mãe. E parou em mim e disse assim, e aquela outra quer ser médica. Ele não entendia a diferença de médico para técnico de enfermagem, mas tudo bem. Só quer ser, não vai ser. Se quer ser enfermeira, não vai ser mesmo. Lógico que ela não vai ser. Lógico que ela não vai conseguir. E eu saí do quarto e ele ficou, tipo, envergonhado, porque sabia que eu ouvi. Mas eu fiz questão que ele soubesse que eu tava ouvindo, que ele não acreditava em mim. Foi aí que eu não falei nada pra ele. Continuei em silêncio, continuei estudando. E o que foi que aconteceu? Eu simplesmente me informei. No último dia de estágio, eu fiz um pedido a Deus. Deus, eu quero muito que o Senhor abra uma porta de emprego pra mim. Não aguento mais ser humilhado pelo meu padrasto. Fiz um voto na igreja. Lembro que foi um valor de R$50. Eu fiz um voto pedindo um emprego no último dia de estágio. E no último dia de estágio, eu cheguei lá, ninguém da minha turma foi. Um hospital muito conhecido em Maceió, o HGE. O meu estágio foi lá. E quando eu cheguei lá, ninguém foi. O professor olhou pra mim e disse, nossa, Edson, hoje os seus amigos e os seus colegas não vieram, então acabou o estágio. Você pega o seu certificado, bababá. E boa sorte, né? As oportunidades vão vir pra sua vida. E eu fui pra casa com o único dinheiro que eu tinha, que era o dinheiro da passagem. Fui pra casa e ao chegar em casa, super frustrada, porque não abriu nenhuma porta de emprego pra mim. E só que eu esqueci que o dia ainda não tinha acabado. E que o pedido que eu fiz foi pro Deus Todo-Poderoso que abre todas as portas. Ele abre porta até onde não tem porta. Aí deitei frustrada, fui dormir. A minha mãe deixou eu dormir, sabia que eu tava frustrada. Não sabia o voto que eu tinha feito, mas ela sabia que eu cheguei desanimada, porque a mãe conhece, né? E eu deitei. Quando eu acordei, pasmem vocês, glorifico o nome de Jesus. Minha mãe disse, Edson, uma ligação pra você. O patrão do teu padrasto quer falar contigo. O patrão do meu padrasto era médico. É médico. Doutor Aldo. E eu atendi. Quando eu atendi, ele disse, nossa, Ed, eu soube que você se formou na área de saúde. E nós estamos precisando de alguém para trabalhar em home care com mamãe aqui em casa. Que mamãe tá acamada. E nada melhor do que você, que nós conhecemos a sua índole, o seu caráter, a sua família. Só que eu só posso te pagar R$1.500. Irmãos, R$1.500 era o salário. Todo mundo recebia 700 e pouco, o salário devia ser, sei lá, nem lembro. Meu padrasto recebia 700 e pouco. E eu, muito cheia, toda trabalhando no Espírito Santo de Deus. Lógico que aceitei. Não sabia se eu chorasse ou se eu desmaiasse de felicidade. Eu e minha mãe, a gente chorava e a gente ria. E eu disse, mãe, não vamos contar pra ninguém, não vamos contar pro meu padrasto. E foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar. Eu acho que na semana, comecei a trabalhar. E não contei nada pro meu padrasto. No primeiro, assim que eu recebi, né, eu tinha feito um voto a Deus com meu salário. Eu esperei o segundo mês, então, que eu recebi. Segundo mês que eu recebi, meu padrasto viu eu sair de casa, né, toda de branco. Ele pensou que eu tava ainda fazendo curso, então ele nem sabia que eu tava trabalhando. E muito menos que era com o patrão dele. Eu recebi, cheguei em casa, minha mãe é diaconisa da igreja, ela tava limpando a igreja, então eu aproveitei que só tava meu padrasto em casa e chamei ele, e ele, o que é? Eu não queria falar com o senhor, queria contar pro senhor que eu tô trabalhando e que
Eu tô trabalhando e que eu tô trabalhando com o patrão do Senhor. Ele me ofereceu um trabalho e todas as pessoas que conhecem o Senhor, que sabem que o Senhor é bruto, é ignorante, disseram assim pra mim: assim que você arrumar um trabalho, Ed, sai da casa dos seus pais, porque seu pai é um horror, se merece coisa melhor. Só que eu amo a vida do Senhor, porque foi através do Senhor que eu não fui, que eu não me tornei outras coisas que eu poderia ter me tornado, porque o Senhor nunca deixou eu sair pra uma balada, o Senhor nunca deixou eu ir pra uma festa, o Senhor nunca deixou eu aprontar algo ruim, o Senhor sempre foi muito rígido. Então agradeço a Deus pela tua vida. E as pessoas estão esperando que eu arrume um trabalho pra sair de casa, mas eu, no meu coração, arrumei o trabalho pra poder ajudar o Senhor nas contas de casa. E eu quero fazer isso porque eu amo a vida do Senhor e quero retribuir. Eu sou grata pelo Senhor ter me criado, que eu fui abandonada pelo meu pai e o Senhor me criou desde 1 ano de idade. Então, eu sou grata por isso. E ele começou a chorar. E eu peguei, eu nem sei quanto foi, mas dei um certo valor pra ele. E ele começou a chorar. Falou pra mim uma palavra que ele nunca tinha dito, que era que ele me amava. E eu fui pro meu quarto e ele ficou lá com o dinheiro chorando. Com certeza ele lembrou da palavra que ele lançou pra minha vida. E eu não humilhei ele. Eu não sei as frustrações que ele teve com os pais dele. Eu não sei o que aconteceu na vida dele pra ele me tratar e lançar aquelas palavras. Eu não sei. Hoje eu sei qual é o fato de você poder cuidar de uma casa. Então ele cuidou de mim sem ser meu pai biológico. Então, eu fui pro quarto e eu ouvi ele chamar minha mãe. Maria, vem cá, você não sabe o que aconteceu. Aí a Ed veio aqui. Ela tá trabalhando, ela me deu esse dinheiro. Ela falou que me amava. E eu aprendi com isso, sabe o quê? Não importa que não acredite em você. Sabe o que você tem que colocar no seu coração? O que eu vou fazer com essas palavras que lançaram pra mim? Eu vou fazer ao contrário. Eu não vou lançar de volta. Eu vou mostrar para as pessoas que elas estão erradas. Que eu posso ser. Se eu estudar, eu vou conseguir. Se eu trabalhar, eu vou conseguir. Se eu colocar nas mãos de Deus, Ele vai me ajudar. Então, pega essas palavras que lançaram sobre você e arrume força suficiente para você se formar, para você ter um futuro brilhante, para você conquistar e para você voltar até essa pessoa e ajudar. Porque não existe nada melhor para um servo de Deus do que fazer diferente, pagar o mal com o bem. Então, é isso.